Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, porque você é uma pessoa excepcional e você faz isso já faz décadas. Então, eu queria que você desse assim uma palhinha da onde você veio, da onde você está criando, o que você está fazendo, e por você ter essa grande honra hoje em dia de ser vice-presidente do Brasil das associações, falar um pouquinho delas, porque eu acho que é importante que as pessoas entendam o que é isso e a seriedade que nós temos no nosso trabalho. Bom, vou tentar falar rapidinho, né? Porque eu trabalho desde 1991 nessa área, são 29 anos, trabalhando com desenvolvimento de pessoas. E em um dado momento na minha vida, eu decidi me especializar, porque eu trabalhava com um espectro amplo, né, de técnicas, abordagens. E num dado momento, por volta de 2000, aproximadamente no ano 2000, eu comecei a pensar que eu queria que o meu trabalho tivesse maior consolidação, o resultado se mantivesse e não tivesse pessoas voltando com problemas semelhantes, sabe? Comecei a refletir o que é que realmente consolidava resultado, comecei um trabalho de pesquisa e também percebi as técnicas mais efetivas. Aí acabei me aprofundando bastante em programação neurolinguística, que nem sempre é tratada com a profundidade que tem, mas ela tem, né? O coaching veio logo depois, porque a programação neurolinguística, muitas pessoas começaram a falar, puxa, o coaching é excelente, porque leva a gente a ter uma habilidade com perguntas, uma habilidade com relacionamento direto ali com o cliente, que é muito bom, né? Porque eu fui para fazer um complemento, mas aí me encantei completamente, né? Antes desse boom aí que deu e que tem muita gente que até usou o nome coach ou coaching como uma forma de gourmetizar seus serviços, às vezes nem era formado no assunto e deu um problema isso, né? Deneguei um pouquinho a profissão. E aí eu também busquei técnicas modernas que vieram pós-PNL. Então a gente teve movimentos pós-PNL como panorama neurosocial, que ainda é muito pouco conhecido, Didi, mas que é maravilhoso, né? Com certeza. Temos a neurosemântica, que expandiu o trabalho de programação neurolinguística para ajudar numa mudança eficaz do modelo de mundo, das crenças da pessoa, sabe? E nisso eu fui me aprofundando e me tornando especialista. Num dado momento, eu me tornei um certificador internacional da IN Internacional, que é de PNL, ICI, que é de coaching, e a RU é de hipnose, né? E por que eu me atraí por essas associações? Porque elas promovem a autorregulação dessas atividades profissionais que não são regulamentadas. Então, são profissionais do mundo inteiro, institutos do mundo inteiro, seguindo padrões altos, subindo a régua de qualidade, ética, sabe? E aí combinava totalmente comigo, porque eu trabalho de verdade para aumentar uma influência positiva no mundo, para que mais pessoas possam se libertar das prisões internas, né? Trabalhando a mente, se libertando de estados internos e de limitações que vêm da falta de autoconhecimento, da falta de autodesenvolvimento, a pessoa muda a sua vida externamente. Eu tenho fé total nisso, né? E essas associações muito éticas, sem fins lucrativos, sabe? Eu tive a honra de entrar, me tornar um certificador internacional, e de alguns anos para cá, né, acho que já tem 2 anos aproximadamente, eu fui convidado pela presidente para ser vice-presidente, apoiá-la. Ela me disse que eu era uma das poucas pessoas no Brasil que estava seguindo à risca tudo, e eu realmente sigo, desde o começo, né? Independentemente de ser muito idealista, né? Os padrões são muito altos, são padrões internacionais bem altos. E as pessoas no Brasil não seguem, né? A gente vê isso porque as formações hoje proliferam de qualquer maneira. Mas mesmo atendendo um número menor de formandos, um número menor de alunos, justamente pelo nível alto de exigência, eu preferi fazer dessa maneira. E o Dietrich Wilke, um dos alunos, passou por todo o processo super exigente que eu estou falando. O Didi sofreu um pouco, né, Didi, durante muitos vezes, porque o professor era muito exigente, né, mas passou com louvor em todas as formações e está fazendo aí uma carreira linda. Parabéns, Didi. Bom, então assim, falando um pouquinho sobre mim, esse é o meu histórico. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque
como você mesmo falou, a gente tem tantos cursos aqui no Brasil, a gente tem tantas palavras, PNL, coaching. Eu acho que é importante entender que quando a gente está trazendo pessoas, e quando eu estou falando, ou que a gente está falando com outras pessoas, que a gente realmente propague e fale de uma maneira profissional e que a gente fale realmente da maneira que deveria ser a PNL, o coaching e até o hipnotismo, que também tem todas as variações loucas aí por aí. Sim, eu concordo com você. E eu queria falar também uma coisa que tem a ver com o que me move, sabe? Eu gostaria muito de contribuir, de gerar uma influência positiva para que houvesse mais amor no dia a dia, nas relações, no mundo. Para mim, amor, a palavra parece uma palavra meio abstrata demais, né? Para mim é uma coisa simples. É que a gente possa se dedicar de verdade, né? Ter empenho no nosso bem-estar e na nossa alegria. Isso é amor próprio para mim, né? Alguém que se empenha, valoriza a si mesmo e se empenha pelo seu bem-estar e alegria. E o amor ao próximo seria o empenho, a dedicação ao bem-estar e alegria dos outros, uma valorização dos outros, né? E do próprio planeta. Eu vejo até transcendendo somente seres humanos, mas valorizar a natureza, a vida, né? E o que eu percebo? Que isso na filosofia, né? Nas ideias, tanta gente concorda, né? Fala, que legal, é isso mesmo. Mas na hora de pôr em prática, é desafiante. Nós temos uma série de padrões de comportamento, de reação, de emoção, de pensamento, bem arraigados. E nessas modalidades, nessas técnicas que eu trabalho, eu descobri maneiras eficazes de mudança acontecer, sabe? Porque o indivíduo às vezes fala, puxa vida, eu acredito em coisas elevadas, mas na hora de reagir, eu reajo mal, não consigo lidar comigo mesmo. E é aí que o tema de hoje se torna tão interessante, vital, né? E já falando do tema, vamos já entrar, né? Que hoje a gente queria falar muito sobre isso, sobre o autoconhecimento, né? Que é uma palavra tão esdrúxula, né, tão abstrata, que na verdade... A palavra ficou assim, muito usada, né? Todo mundo usa. Então, eu trouxe você porque eu tenho um entendimento do autoconhecimento, mas foi muito interessante quando a gente estava falando o que falar nesse momento de pandemia, né, da quarentena, desse isolamento social, o que a gente poderia realmente trazer para as pessoas que pudessem ajudar um pouquinho nessa percepção do que é esse autoconhecimento que ninguém realmente entende tão bem e quais são os problemas de não ter eles. Então, as pessoas não fazem ideia. Tem muita gente passando por problemas graves ao longo da vida, a vida inteira. Às vezes ela chega ao final da vida, né, morre e nunca entendeu que muitos dos grandes problemas que ela viveu tinha a ver com a falta de autoconhecimento. Isso é bem importante. Pois é. E quando se fala em autoconhecimento, realmente é como você falou. As pessoas falam assim, precisa buscar autoconhecimento. Aí a pessoa pensa em ferramentas de autoconhecimento. Você vou fazer meditação. Só que na meditação, você tem realmente a chance de silenciar um pouquinho a sua atividade e observar propriamente, sem lutar contra ela, e perceber os pensamentos involuntários, os pensamentos automáticos, identificar padrões. Mas o grande ilusionista, né, que é o nosso cérebro, ele nos engana, inclusive, no meio da meditação. E não é apenas através da meditação que você alcança autoconhecimento, porque aí você fala, mas é que eu estou observando a minha mente. Só que é a sua mente observando a sua mente. Exatamente. Você continua sendo... Aí você fala, que eu estava no observador neutro. E quem é esse observador neutro? Que parte da sua neurologia ele é? Exatamente. Então, para a gente entender bem o que seria o autoconhecimento, ele envolve múltiplas coisas. Por exemplo, para que a gente possa se conhecer, a gente tem que entender como é que funciona nosso corpo físico, a neurologia, como é que funciona o nosso cérebro. É claro que a ciência ainda está descobrindo muita coisa, mas hoje a gente tem muita informação bacana que ajuda a gente a entender por que funcionamos como funcionamos. Isso é muito legal. Então, assim, tem muitas coisas que revelam como é que nós fazemos a escolha, a tomada de decisão, por que temos reações tão rápidas, emocionais, e aí partes do nosso cérebro mais judiciosas que tomam decisão ficam desativadas. Tem muita informação, né, de valor hoje. A neurociência evoluiu nesse sentido. A ciência do entendimento das emoções. A gente tem um livro de Antônio Damasio,
que é o erro de Descartes, que é maravilhoso para você entender como que se processa a emoção no cérebro, né? E ele fez essa brincadeira, né? Que Descartes falava, penso, logo existo. E ele começa a falar sobre como a emoção é regente, pelo fato de termos ali uma série de experiências anteriores que ficam registradas, gerando reações emocionais, e como, na verdade, a inteligência é uma integração entre as áreas emocionais e áreas que foram resultado de uma evolução mais recente, né? O córtex pré-frontal, por exemplo, que tem essa característica executiva e judiciosa, né? Como se fosse uma central de decisões. Claro. Como essa integração é importante. Isso tudo é importante saber. Então, eu estou falando só de um aspecto, hein, de como é que a gente funciona neurologicamente. E é uma loucura, né? Porque as pessoas pensam, como você falou, né? Eu medito. Quem é que está observando quem? Eu acho tão interessante, porque as pessoas, às vezes, elas têm um desconhecimento de como que o nosso cérebro realmente funciona. E por isso que eu gosto de ter essa conversa. Né? Porque, às vezes, as pessoas acham alguma coisa, mas elas não têm a certeza, e por isso eu queria realmente ter essa conversa com você, Maurício. Mas muito legal. Eu nem vou estender muito a respeito do que é o autoconhecimento, porque eu divido em 24 áreas diferentes em que você pode se auto-investigar. Eu falei apenas de uma, que é o funcionamento emocional, cerebral, compartilhado por todos nós, entender melhor como a gente funciona. Mas eu acho que hoje a gente precisa também focar um pouco naqueles problemas que precisam ser sanados. Só para fazer uma panorâmica, né, meio rápido, então, assim, uma das coisas para você entender o que é autoconhecimento, saber como é que você funciona neurologicamente, é importante. Porque senão você não vai entender o que está acontecendo com você. E não adianta buscar isso simplesmente pensando, deixa eu me autoconhecer, em silêncio, observando a minha própria mente. Ótimo, mas o autoconhecimento também tem esse outro aspecto de entender a neurologia. Outra coisa, a gente precisa entender o conteúdo absorvido pela sociedade. O quanto, na verdade, aquilo que eu acho que eu sou, né, já que estamos falando de autoconhecimento, tem a ver com o que eu acho que eu sou, o quanto isso é uma construção social, o quanto já existem estruturas prontas antes da gente nascer. Então você nasce, dá um nome, já começa a te ensinar como é que é ser uma pessoa, como é que é ser menino, como é que é ser menina, como é que você deveria se comportar numa situação, na outra situação. Praticamente a nossa mente é colonizada desde o início da vida. É claro que os colonizadores têm a melhor das intenções, são papai, mamãe, professor. Alguns não são bem intencionados, tem a mídia, tem... é verdade. Não está tão bom hoje em dia. Isso vai criando padrões. Claro. Padrões. E uma pessoa, muitas vezes, ela acha que é alguma coisa, acaba vivendo aquilo que ela acha que ela é, e não está percebendo que ela faz parte desse todo maior, que, de certa forma, a condicionou e doutrinou ela desde criança. Aquele filme Matrix, que o personagem Neo tem uma hora que ele se encontra com Morpheus fala para ele assim: Neo, você nasceu numa prisão para a sua mente, uma prisão que você não pode ver ou tocar. Todos nós nascemos numa prisão para a nossa mente. Nós vivemos num mundo completamente inventado, né? Títulos, cargos, instituições sociais, maneiras de organização, tudo foi criado, inventado por gente que veio antes da gente. Normalmente os nossos entes queridos que nos trouxeram para o mundo talvez não tenham questionado essas estruturas que seguem. Nós entramos nisso e achamos que tudo isso é real, né? Por exemplo, olha só uma coisa que é totalmente invenção. Países. Brasil, Estados Unidos, Itália, França. Não tem nenhuma fronteira, só no mapinha que você desenha na escola. Lá é assim, termina uma árvore aqui, começa outra do outro lado de lá, que diz que é outro país, que alguém inventou. Posse, propriedade, tudo é inventado. E a gente leva a sério. Custa um pouquinho, né? Meu Deus, o que eu faço agora? Então, só para a gente entender que autoconhecimento tem muito a ver, sim, com metacognição, você olhar para sua mente de fora, tentar observar, né, um pouco mais livre das suas tendências, do seu viés interpretativo. Não é tão fácil e nós normalmente precisamos de ajuda uns dos outros
Porque os nossos olhos, vou dar uma metáfora, nossos olhos são voltados para fora. Então, mais facilmente a gente enxerga o que está fora e menos o que está dentro. Então, muitas vezes, para alcançar um autoconhecimento, nós vamos precisar do auxílio de outras pessoas também, todos nós, né? É uma relação interdependência da espécie humana. Olha, é engraçado. Então, assim, precisando, espero ter dado a entender o que é autoconhecimento. E você, Didi, na tua opinião, como é que você vê autoconhecimento? Olha, para mim foi a coisa mais importante, quando comecei a fazer PNL, coaching com você, acho que a parte mais assustadora do curso, foi quando você me ensinou uma das premissas mais importantes, né, que o nosso mapa não é o território, né, que você não enxerga a realidade do que existe, que você achava que é todo mundo que enxerga, mas você não enxerga. Essa percepção assusta muito, essa coisa que você acabou de falar, que você inventa tudo, que o cérebro tem que inventar alguma coisa baseado nas percepções, das nossas limitações, dos nossos estados, né, das nossas 5, né, é assustador e libertador ao mesmo tempo, porque quando você percebe que você tem essa possibilidade de se reinventar e poder realmente criar e saber que o seu mapa não é o território, é uma beleza que você pode recriar esse mapa, né? E essa coisa é maravilhosa. Então... Eu acho que uma coisa que vale a pena, como as pessoas não sabem o que é essa metáfora, né? Mapa não é território, explicar, né, para o público. É uma metáfora que foi citada num livro de 1933 de um autor chamado Alfred Korzybski. O livro é Science and Sanity. E lá ele fala que nós não percebemos o mundo como ele é, porque o cérebro está na caixa craniana, nesse mundo de escuridão, sem contato nenhum com o mundo externo. E os nossos órgãos dos sentidos captam, sim, estímulos externos, mas transformam imediatamente em impulsos elétricos. É uma informação bioelétrica que vai pelas vias aferentes até o cérebro. E quando chega ali, o cérebro tem que decodificar. É uma coisa que vem codificada, ele tem que decodificar. E aí é que ele constrói o cineminha da mente, o cinema mental, que não é exatamente como é lá fora, né? Por exemplo, o som existe no nosso cérebro, na nossa neurologia. Ele não existe lá fora do jeito que a gente percebe. O que existe lá fora é a vibração de objetos materiais. Essas vibrações, quando atingem nosso nervo auditivo e trafegam até o cérebro, são transformadas em som, música, ruído. Olha que coisa legal, né? O cérebro é um grande ilusionista. Tá? É interessante a gente conhecer isso, saber que é assim. Alfred Korzybski, então, ele dizia, você não percebe o mundo como ele é. Você cria um mapa para trafegar nesse território que é o mundo. Então, tem uma realidade objetiva externa a você, mas que você não tem acesso a ela diretamente. O que você faz é criar um modelo útil, né, para poder lidar bem com a realidade. Só que esse modelo de mundo, esse mapa que não é um mapa que não é o território exatamente, pode às vezes criar limitações, diminuir nossas escolhas, e a gente pode mudar esse mapa. Isso tem a ver com construtivismo. Piaget pensava dessa mesma maneira, né? Piaget, por exemplo, fala que a gente vai construindo a nossa percepção da realidade e conforme essa percepção vai se chocando com a realidade, quer dizer, opa, essa minha percepção agora, pelas evidências e fatos, não está se mostrando útil ou verdadeira. Eu vou recriando, reconstruindo. Então é muito legal essa ideia do Alfred Korzybski de que o mapa, ele não é o território, porque te ajuda a não se levar tão a sério, não levar tão a sério a sua construção mental. E essa é outra parte que eu adoro você, e não se levar a sério. Eu tenho a Juliana, que ela escreveu aqui uma perguntinha que a gente já pode até... Legal! Tem algum segredinho para sair da prisão das nossas crenças limitantes? Opa, segredinho simples não é tão fácil assim, né? É altamente complexo isso, mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender, identificar que uma crença está limitando algo. Vamos entender o que é uma crença limitante. Tem muita gente que fala crença negativa, crença positiva, mas não é bem assim que funciona. Toda crença, na verdade, é uma maneira de pensar, é uma parte do nosso mindset para lidar com a realidade. Uma forma que a gente encara a realidade. É um pensamento
que ganhou um status de verdade para nós, é um pensamento com muita convicção. A gente fala, sim, é verdade, não é só um pensamento, é a realidade, né? E esse é o problema, porque em alguns momentos isso vai funcionar bem, mas quando você constrói uma meta diferente, por exemplo, uma crença que te limitava a ir se arriscar e fazer coisas fora da sociedade, ela é útil naquele contexto, está funcionando bem, mas imagina se por um acaso surge uma oportunidade enorme, maravilhosa, de você fazer algo em outra cidade ou até no exterior. Essa mesma crença agora pode vir a limitar essa meta, é uma meta nova. Então, como é que a gente identifica que uma crença é limitante? Quando ela está criando um impedimento para uma meta, tá? Agora, vamos lá, vamos entender uma coisa sobre crenças. Tem muita gente que pensa assim, minhas crenças, eu posso mudar, às vezes eu assisto uma palestra e eu mudo a minha maneira de pensar. Então, as crenças limitantes mesmo, elas não são isto, não é uma coisa consciente. Não é uma coisa que eu acredito conscientemente e quero acreditar. É alguma coisa que está ali instalada como um padrão de pensamento. Então ela fica, às vezes, um pouquinho menos visível para a gente. Então acho que o primeiro ponto, no caso, como uma resposta para a Juliana, é identificar. Imagina que você começa identificando e entendendo, opa, tem aqui alguma coisa. Mas para identificar, às vezes não é tão fácil, como eu falei, inconsciente. Você tem que perceber que tem algum tipo de bloqueio emocional, limite. Por exemplo, você está querendo realizar algo, você tem uma meta, e você não sabe por quê. Parece que tem uma coisa um pouco inexplicável te impedindo. É sinal, tem cheiro de crença limitante aí no negócio, entendeu? A gente começa a perceber que tem alguma coisa aí. Para mapear, para sair do inconsciente, a gente tem que começar a se perguntar o que eu acredito sobre isso, que parece ser verdade sobre isso também. Que verdade eu não gostaria de acreditar, mas acredito, né? E o que eu temo, que consequências eu imagino que eu vou ter no futuro, sabe? Como isso me desconectaria de pessoas que eu amo? Quer dizer, eu tenho que começar a me questionar sobre assuntos que poderiam me limitar e que podem ter a ver com essa crença. Então você identifica em primeiro lugar. Como você identifica, tem todo um ciclo de mudança. A crença passa por um ciclo natural de mudança. Todo mundo muda crenças ao longo da vida. Então, para que possa haver uma mudança, você tem que identificar a crença que te limita e perceber o que é que poderia tomar o lugar dela nesse contexto dessa meta. Que outra crença você quer começar a acreditar que seria boa para você, não traz consequências negativas, te preserva adequadamente, te dá segurança, mas possibilita, apoia a sua meta. Aí nós temos uma crença chamada apoiadora. Certo? Aí, em cima dessa crença apoiadora, ela vai ganhando força, sabe? Você vai percebendo pessoas que você admira demais, que também pensam assim, acreditam nisso, e aí isso vai te dando confiança de ir para esse novo. Você vai começando a ter novas experiências, porque novas experiências podem abrir novas experiências. Aí essas novas experiências vão reforçando, nossa, é verdade mesmo. E a nova crença vai tomando forma. E ela vai, ao longo do tempo, com as novas experiências, se tornando forte, como a antiga foi. Normalmente, a ajuda externa é bom, entendeu? Porque, como eu falei, as crenças são muito invisíveis, né, Didi? Às vezes você não percebe o que está te limitando. E é engraçado porque você percebe a crença quando você começa a defender ela, e aí você percebe, opa, estou defendendo uma coisa que não me faz tão bem e que não me está me atraindo à minha meta, e aí que você encontra também aquela crencinha. A Juliana colocou aqui, podemos dizer que a crença limitante, a causa, é o que causa bloqueio para atitudes? É uma das causas, tá? A gente tem múltiplas causas. Um bloqueio para atitude pode ser causado por uma reação emocional automática, um gatilho externo, como se nós tivéssemos criado, construído um registro traumático do passado que é simplesmente acionado, é independente de crença, é só uma reação automática a algo que foi interpretado como perigo. A gente tem as chamadas distorções de pensamento, são aprendizagens, distorções cognitivas, são causas ligadas à forma de pensar, sabe? Então, assim, existem múltiplas causas. No pensamento sistêmico, que eu considero o mais moderno para trabalhar com o ser humano, porque nós somos sistemas vivos, né?
que interagem com a natureza, com outros sistemas humanos também, no pensamento sistêmico, N causas estão associadas a N efeitos, a chamada causalidade complexa, ao invés da visão antiga cartesiana de para todo problema tem uma causa, então tem N possibilidades de causas interligadas ali, ou seja, tem um certo nível de complexidade. Por isso, muitas vezes, o apoio externo vale a pena, porque sozinho a gente fica meio perdido aí nessa floresta interna. Muito que você falou, porque por isso que a gente também tem tantas ferramentas na PNL, porque para uma pessoa uma coisa funciona, para outra pessoa funciona, e vai juntando. Com certeza. E aí a gente resolve a situação. Mas vamos entrar no que eu quero, porque isso até eu estou querendo saber um pouquinho mais. Existem 5 problemas. Quais são 5 problemas que a pessoa pode ter, né? Exatamente. Então vamos começar com eles? Qual que é o número 1? Então vamos começar aí. Quais são os 5? Eu coloquei como número 1, você de repente, por não conhecer, por exemplo, aquelas informações que eu disse sobre saber como é que o cérebro funciona, como é que você funciona neurologicamente, como que as emoções acontecem, e isso é bastante universal, quer dizer, nós temos uma neurologia parecida, compartilhada, né? Então, às vezes você não sabe nada sobre isso. Qual é o problema que você pode ter? Você pode começar a achar que tem algo errado com você. Você pode, inclusive, não compartilhar com outras pessoas, sentir vergonha, achar que tem alguma coisa ruim, errada ou torta, eu nasci com algum problema, não compartilha com ninguém. E é interessante que quando, às vezes, essa pessoa compartilha, uma outra pessoa fala, eu sinto a mesma coisa. Ela fala, que bom, eu sou humana. Eu sou normal. Pelo jeito, eu sou normal. Então, isso é uma falta de autoconhecimento. A pessoa não sabe que algumas coisas são tão naturais, tão do ser humano, aí ela se cobra, se exige, aí ela se autoflagela por ter agido como agiu. Né? É muito engraçado. Quando é só normal. Eu vou dar um exemplo agora na crise, a crise do vírus, da pandemia. Um grande número de pessoas sentiu ansiedade, mas é lógico que é uma reação neurológica normal, entende? Por quê? Porque tem muita incerteza. Muita incerteza, não sei como será, tá certo que não mudou nada, tá? Porque sempre teve incerteza, que as pessoas não tinham consciência disso. Foi uma ilusão de segurança. Do que a gente pode morrer amanhã. Sempre foi assim, desde que você nasceu você podia morrer amanhã. Porque podemos perder tudo dia para hoje. Desde que você nasceu sempre foi assim. Só que a crise deixou isso claro. Exatamente. No dia a dia, a gente usa um pouco de auto-engano para falar, imagina, tá tudo estável, vai continuar tudo bem, amanhã vai estar bem. A gente usa a fé para se sentir em paz. A verdade é essa. A gente vive um mundo de mudança, mas nós criamos uma ideia de estabilidade, isso nos dá uma sensação positiva. Então vamos lá, a pessoa nesse momento de crise, ela tem uma consciência muito clara da impermanência, né, da possibilidade de uma mudança radical, da falta de certeza do amanhã, e inclusive uma clareza maior a respeito da mortalidade que está ali sempre presente, que a gente no dia a dia se envolve com outros aspectos da vida, que é bom para a gente. Só que quando isso fica muito evidente, isso causa algo ao sistema nervoso humano. Com certeza, uma das coisas que acontece, que é bem natural que aconteça, inclusive, é quando você tem tamanha incerteza, né, começar a ter medo e ansiedade. Com certeza. Você começa a querer pensar, como é que eu vou fazer, o que vai ser? E aí você se projeta para o futuro, você sai um pouco do seu eu presente para ficar se projetando. E quando isso acontece, você está tentando encontrar saída, você está tentando encontrar uma maneira de garantir seu bem-estar. Isso foi bastante coletivo. Aconteceu mesmo com a maioria das pessoas em algum momento. Ela passou por isso. Teve perdas, teve luto, né? Tem o luto por alguma coisa que ainda não aconteceu, mas é um luto antecipado. Então, assim, todos compartilharam algo. Se você entender como você funciona e como outras pessoas funcionam, você não vai começar a se cobrar tanto e judiar de si mesmo. Perfeito. Porque a pessoa fica assim, acho que tem algo errado comigo, acho que eu sou um problema, eu não devia, não devia estar sentindo isso. Imagina, parece que eu não cresci, não evoluí, parece que eu não tenho Jesus no coração. Sabe umas coisas assim? Você começa a se cobrar tanto e não consegue ter autocompaixão, que é super importante nesse momento, a gente ser carinhoso, compassivo com a gente, se apoiar. Vamos falar do segundo? Vamos falar do segundo? Então,
O segundo é não conseguir gerenciar. Opa, te mandei aí, você tá na tela. Ó, profissionalismo aí, ó. Não conseguir gerenciar emoções. Imagine que se eu não me conheço, eu talvez não entenda por que eu reajo de algum jeito, né? Pode ser que eu acabe me identificando demais com uma emoção. E a emoção é só uma emoção. Olha só que situação interessante que aconteceu anos atrás. Eu estava atendendo uma moça individual, né? Uhum. E ela dizia que estava insatisfeita com a vida dela. E eu falei, bom, normal, né? Estou insatisfeito com o meu casamento, as coisas não estão bem. Parecia alguém que tinha chegado num limite e queria fazer mudança. Sabe como é? Sim. Não mostrava indícios de algum problema. E ela começou a mostrar um nível de irritabilidade um pouquinho exagerado, eu acho, com o marido dela. Ela chegou a falar coisas do tipo assim, não, porque antigamente eu não me importava. Mas hoje, quando ele deixa a toalhinha de rosto na pia do banheiro, eu tenho vontade de enforcar ele. Eu comecei a achar um pouco exagerado, mas eu falei, bom, talvez possa ser aquele fenômeno que a gente conhece, que é a gota d'água que transborda o copo, alguma coisa desse tipo. Mas eu também achei que poderia ter a ver com o estado dela. Então eu comecei a ajudar ela a lidar com o estado dela, mas não estava dando muito resultado. Ok. Sabe, quando geralmente é ótimo, não estava dando muito resultado. Parecia que as emoções dela estavam à flor da pele. E aí ela me relatou um descontrole. Entendeu? Que ela bateu numa coisa, quebrou. Sinceramente, eu fiquei desconfiada. Eu falei para ela, vamos ao médico, vamos fazer uns exames. Nossa, o médico, né? Uhum. Depois eu ia sugerir a ela, inclusive, que pudesse pesquisar um psiquiatra, mas inicialmente eu falei, vamos ao endocrinologista. Nós fizemos ver como é que estão os hormônios, relate essas reações, né? Essa mulher estava com problema de hipertiroidismo seríssimo, gravíssimo. É isso. E aí ela tomou remédio, melhorou do dia para a noite. E ela falou assim, que interessante, Maurício, como era, na verdade, um quadro emocional criado por uma questão física. Porque agora meu marido está fazendo as mesmas coisas e eu estou achando tudo normal de novo. Ou seja, se você não se conhece, se você não se entende, você leva muito a sério as suas emoções, por exemplo, estados emocionais, pode ser que você se identifique com as suas emoções. Ou, com a falta do autoconhecimento, pode ser que você não ouça as suas emoções. Elas também têm mensagens para você. Elas têm mensagens do que você não gosta, do que você quer, do que você não quer. Às vezes uma pessoa que falta autoconhecimento para ela permanece em relacionamentos abusivos, apesar das emoções estarem sinalizando, querendo que ela se afaste, sabe? Então a falta de autoconhecimento pode fazer com que a pessoa não consiga ter uma liderança de si mesma, não consiga reger seus pensamentos, as palavras, as atitudes, sabe? E a pessoa não consegue se gerenciar e fica à mercê das emoções. Isso é muito ruim. Né? Para ela vive numa... É tão interessante para uma coisa tão banal, e olha como consegue, e como pode afetar uma coisa que você não sabia, pode acabar com uma relação. Então é uma coisa muito simples, é uma coisa enorme, né? Eu vou te dar um exemplo como saber já resolve bastante. Por exemplo, tem algumas pessoas que a gente conhece que sofrem por causa de sintomas de TPM, não é? Claro. E quando ela sabe que são sintomas de TPM, ela gerencia. Olha, eu acho que pelo período e como está sendo, não é o meu normal. Então são sintomas de TPM. Ela gerencia. Se ela não souber, ela dá asas para aquelas emoções. Às vezes um mês ela está agressiva, outro mês ela está depressiva, entendeu? É claro que tem que fazer o tratamento, né, para não ter que ficar passando por isso, que é um sofrimento. Exatamente. Mas olha como só a pessoa saber já faz com que ela gerencie. E aí a gente está falando de emoções fisiologicamente alteradas. A gente eu não estou querendo dizer só isso. Se você se conhece, você entende, por exemplo, que tem uma emoção que você está tendo que está um pouco exagerada. Que a situação presente, ela não é digna de uma reação daquele tamanho. Então você percebe, eu não estou reagindo a isso. Talvez eu esteja reagindo a outras histórias lá do meu passado. Então, bom, só simplificando, exatamente. Isso. Né? Vamos lá para a terceira? A terceira é que se você não tem autoconhecimento, você é muito facilmente manipulável. Muito. Isso é uma Todos nós corremos o risco
de sermos manipulados, né? Nós, seres humanos, e não só nós, animais também, os cientistas descobriram em animais células que são os neurônios espelho. Nos seres humanos chega até 30%. Os neurônios espelho permitem aprendizagem rápida. Crianças absorvem, imitam, né, e vão aprendendo rapidamente. Só que os neurônios espelho também nos possibilitam ser muito influenciados no dia a dia. Se você não se conhece, você nem percebe que está sob a influência. E essa influência, quando você não se conhece, pode ser muito forte. Porque essa influência é muito emocional, né? Então, assim, uma pessoa que sabe influenciar você, grupos influenciam, podem deixar você emocionalmente alterado para agir. Até vendedores, pessoas de vendas mal intencionadas, que na verdade querem te empurrar alguma coisa, elas conseguem engatilhar a sua atitude. Elas conseguem fazer você ficar impulsionado para agir. E aí você compra uma coisa que você nem precisava. Algumas pessoas conseguem, pela sua necessidade, às vezes um sentimento de solidão, de não estar pertencendo a nada, conseguem fazer com que você entre forte num culto, numa seita. Políticos, nossos políticos fazem um esforço enorme em manipular. Quanto menor o autoconhecimento, mais manipulados nós somos. E aí nós somos joguete. E infelizmente, isso é a regra. A maioria é manipulado e nem percebe que está sendo manipulado o tempo todo, né? Maurício, essa parte para mim é bem interessante. Você sabe, porque me assusta, né, bastante, porque nós que estamos nesse ramo, o que a gente mais quer é que a pessoa se autoconheça para ela poder tomar as decisões que são boas para ela. Exatamente. É muito complicado você ler isso e entender que a falta de autoconhecimento ajuda e aumenta o poder de manipulação de outras pessoas. Uhum. O que dá para fazer? É assustador, né? Mas o que dá para fazer aqui? Acho que aqui dá para fazer um curso só. Na verdade. O que sana tudo que eu estou falando aqui, né? Todos esses problemas, é o autoconhecimento. Exatamente. É você entender como é que você funciona. É entender como é que funciona o grupo social em que você vive. Como é que as mentes funcionam quando estão juntas. O que acontece, que fenômeno acontece em você. Como é fácil você ouvir uma coisa aqui de alguém e aí está reproduzindo as mesmas palavras da pessoa sem perceber que, na verdade, você está repetindo palavras dos outros. E aí que está a tendência que a gente tem a gerar virais e espalhar coisas sem bem saber. Até o fake news. Até o fake news. Você conhecer que existe uma coisa chamada viés cognitivo de confirmação, em que você gosta de confirmar o que você já pensa. Exatamente. Não. E aí você se alia com aquilo que você já gosta, já interpreta, já tendenciona uma informação de acordo com o que você já pensava. É você perceber, por exemplo, que uma pessoa consegue te inflamar facilmente em cima de um palco, usando música, usando gestos de poder e fazendo coisa. Quando você vai ver, você está lá num comício, virando fervoroso de um líder religioso, de um líder político. Porque se você não se conhece e está no controle da sua experiência, fique tranquilo que alguém vai governar você. Alguém vai fazer isso. Isso que mais assusta. Se você não se conhece, quem se conhece vai ter muito mais facilidade de controlar você. E essa parte que mais assusta, eu acho. Espero que vocês estão aqui entendam, porque isso realmente... Eu quero só ser realista, tá, Didi? Mesmo quem se conhece, nós somos seres que vivem em coletividade e temos uma capacidade de influência mútua por causa dos neurônios espelhos. Ninguém está isento de sofrer influência. Só que aquele que se conhece pode perceber que isso está acontecendo. Pode perceber antes, pode acordar no meio disso, pode decidir se ele quer aquela influência ou não, sabe? E a falta de autoconhecimento impede essa escolha, porque a sua reação fica automática. E isso é grave, sim. A maioria absoluta da humanidade não tem esse autoconhecimento, é altamente manipulável e vive a sua vida, muitas vezes, sendo influenciado, né, e vira ovelha, vira matilha, né? Você acaba sendo controlado pelas forças de massa, por assim dizer. São muitas. Então, tem muitas forças aí querendo algo de você. Tem muita coisa, né? Forças políticas querem algo de você,
as pessoas que têm intenções comerciais querem algo de você, governos querem algo de você, religiões querem algo de você, e começam a incutir ideias. Né? Algumas dessas ideias são úteis, não tem problema, que bacana, é útil, é bom, está fazendo bem. Mas tem outras que não, que são prejudiciais. E algumas dessas ideias de massa, elas são ilógicas para a sobrevivência coletiva da espécie, que coloca um ser humano contra outro e arrisca a nossa sobrevivência coletiva. E são como se fossem vírus se espalhando na mente, fazendo com que o ser humano... O vírus que está agora, e é exatamente o que você está falando. Pois é. Fazendo com que um ser humano se volte contra outro ser humano, sendo que nós estamos, sim, numa experiência compartilhada, interrelacionados, interdependentes nesse planeta. Agora, por exemplo, a crise do coronavírus mostra como é ilógico nós nos tratarmos como separados, já que aquilo que nós compartilhamos, por exemplo, informações genéticas, né, vírus que acabam sendo compartilhados, tudo isso não conhece essas fronteiras inventadas na mente. É bem importante a gente, por exemplo, perceber como é importante colaborar, cooperarmos, sabe? Para que haja sobrevivência coletiva. Ao invés de pensar, não, eu tenho que pensar no meu grupo. Isso, por exemplo, tem que pensar no meu grupo, os outros que se ferrem. É uma ideia estranha que ameaça a sobrevivência coletiva das pessoas. E elas não percebem isso. Porque não tem autoconhecimento. Eu estou colocando alguns comentários, gado, assusta, gente, assusta mesmo, porque se você não se autoconhece, você realmente pode um dia acordar e nem saber o que você fez. Eu queria também, enquanto eu estou para a quarta, se vocês aí estão olhando, tiverem perguntas a respeito, por favor, coloquem que eu vou colocando aqui. Mas vamos lá para a quarta? Qual que é a quarta? Sim. Qual que é o quarto ponto? A pessoa pode começar a viver no piloto automático. Aí, deixa eu explicar por que isso, tá? Nós já vivemos no piloto automático. Eu vou falar assim, meu Deus, não, eu tenho livre-arbítrio. Bom, pensa bem, a maior parte... Nossa, até caiu as coisas aí. Até caiu, porque é assustador. Essa metáfora, viver no piloto automático e tal, é uma metáfora para dizer que as nossas reações são condicionadas. Claro. E são condicionamentos inconscientes devido às nossas experiências prévias lá do passado, né? A maioria absoluta das nossas reações é condicionada e não tem nenhum problema que seja assim. Isso economiza energia, tempo. Por exemplo, a gente acorda pela manhã, né? Você não acorda e tem que pensar o que vai fazer. Eu preciso agora descer a perna direita, agora a perna esquerda, agora eu tenho que levantar o tronco. Agora, você simplesmente levanta e está fazendo coisas do jeito que você sempre faz. É o poder do hábito. Né? O hábito tem a ver com condicionamento. O condicionamento é algo muito útil para a nossa espécie. Só que ele tem um problema, né? Porque ele impede crescimento, evolução, mudança. E alguns desses condicionamentos e hábitos podem ser bastante perniciosos também. A gente precisa modificá-los para que a gente possa melhorar. Né? Por exemplo, o autoconhecimento é lindo, mas ele não significa absolutamente nada se ele não chegar no nível do comportamento. Tá? Então, o autoconhecimento, enquanto entendimento de uma série de coisas a respeito de si, quem você é, o que é a sua identidade, como você constrói essa noção de eu, o que é o outro, o que é a sociedade, como que as pessoas têm construído as suas identidades coletivamente, convivido, que invenções coletivas nós criamos como espécie, quais são as coisas que você acha que são importantes mesmo, tem valor, o que você acredita a respeito dessas coisas, né, que capacidades você pode vir a desenvolver. Só que tem um momento que isso tudo tem que chegar no comportamento e fazer parte da sua ação. Né? Você tem a chance de automatizar, né, pôr no piloto automático coisas ótimas. Porque realmente, na maior parte das vezes, nossas reações são rápidas, e não são necessariamente pensadas, o que economiza muito tempo, porque fica veloz e ajuda a gente a simplesmente viver. Né? O problema de viver no piloto automático é quando você, na verdade, não percebe que você nasceu num ambiente colônia, em que você é colonizado pela cultura, pelas pessoas, pelo papai, pela mamãe, todos com boa intenção, tá? Muitos te ensinaram que é assim, e eles mesmos sabiam, parece o Chicó daquele Alto da Compadecida. Por que é assim? Não sei, só sei que é assim, né? Então, assim, papai, mamãe, escola,
A sociedade vai transmitindo para você um monte de conteúdos, não necessariamente eles sabem de onde veio, né? Às vezes está lá, olha, na raiz de antepassados, né? Vai saber se o primeiro Homo sapiens sapiens é que criou, inventou aquela regra, e hoje as pessoas ficam simplesmente reproduzindo. E você passou por um condicionamento desde a infância. Tem uma fase da vida chamada juventude impressionável, do 0 aos 5 anos, em que a gente é que nem uma esponja, a gente não tem filtros para avaliar, não tem nada a ver, nossa, esse comportamento do papai não achei legal, não. Esse daí eu não gosto mais daquele. Não, a gente não tem muito referências, comparações, a gente é uma esponja. Nem se separa claramente de papai e da mamãe, mistura um pouco nossa identidade com a dele, nessa juventude impressionável. E aí surgem muitos comportamentos condicionados, automáticos, que vão regendo a sua vida no futuro. Você começa a reagir a alguns gatilhos e simplesmente reproduz comportamentos, eles são tão automáticos que a gente nem pensa neles. Eles só são através de nós, parece que eles agem através de nós. Isso tira total a ideia de livre-arbítrio. Você não tem arbítrio, você só vai reproduzindo. Alguns desses comportamentos são muito limitantes para você, estão ligados às tais crenças limitantes que a Juliana, inclusive, perguntou, lembra, Didi? Exatamente. Só que são crenças que, às vezes, não são nem verbalizáveis, sabe? São simplesmente maneiras de perceber, claro, que foram construídas num período pré-verbal, onde você não consegue nem verbalizar o que você acredita, só que você já tem uma tendência a enxergar a realidade daquele jeito. Tudo isso pode nos tornar autômatos. Pessoas que vivem só no piloto automático, parece que a gente é assim, e você não é assim, só que passou por uma série de registros, de condicionamentos na forma de pensar, de sentir, de agir desde a infância. O autoconhecimento vai ajudar você a interromper isso. Claro. Só que para isso tem que saber o que é isso, de onde veio. Uma dica para comportamentos autômatos que podem vir desse período da primeira infância, da época da juventude impressionável, é quando você tem um tipo de reação emocional, comportamental, que você sabe que é desproporcional para o evento no momento presente. Você nem concorda com ela, mas não consegue agir diferente. Opa, é estranho para você, mas você continua tendo. Vou dar um exemplo. Essa semana, trabalhei com uma pessoa, que ela falou que vinham pensamentos de medo da morte muito frequentes para ela, mais do que deveria. E aí, com essa pandemia do coronavírus, isso ficou mais forte para ela. E a gente foi atrás do que seria a causa primária, porque isso acompanha ela há tanto tempo. Ela falou, Maurício, desde sempre, não sei, acho que não tem algum evento inicial, porque eu acho que eu sempre fui assim. Dá essa impressão, sabe? Porque é tão antigo que vem dessa primeira infância. Só que aí, no caso dela, a gente descobriu exatamente onde foi. E essa situação foi muito surpreendente para ela, porque ela não imaginava. Ela foi pro útero da mãe. Olha isso, gente. E olha só, eu desenvolvi maneiras muito seguras de trabalhar pela internet, né, com videoconferência, e regredir a pessoa para o útero. Olha que coisa louca, né? Eu consegui de verdade desenvolver todo um método para atendimento individual à distância, teleatendimento, né? E a gente foi lá pro útero da mãe, era alguma coisa que aconteceu com a mãe naquela época. Então, ela foi uma libertação, você imagina como foi, né? Uma libertação maravilhosa. Já houve uma interrupção de padrões, a gente vai continuar outras sessões. Mas a ideia é interromper esses padrões, sair desse piloto automático indesejado e criar o piloto automático desejado, criar os nossos hábitos que a gente quer manter, né? Então, na verdade, o viver no autopiloto automático, se você não sabe que você vive no piloto automático, ele pode ser negativo ou ele pode ser contra a sua crescimento pessoal, mas se você souber usar ele da maneira positiva, você pode criar várias maneiras de usar o piloto automático para o seu... O tal piloto automático, na verdade, a gente poderia dizer que são hábitos bons que foram automatizados, é um bom piloto automático, você não acha? Está se governando de uma forma boa. E aí tem gente que não fica mais, porque realmente é incrível, né? Que um lado, a Ana Maria, também uma cliente minha, mas obrigado. Vamos lá, Ana Maria. Vamos para o último, e para o... que é muito importante, porque as pessoas não entendem o quanto é importante ter uma visão distorcida de si mesmo. Pois é, ter uma visão distorcida de si mesmo pode ser muito prejudicial, né? E se faltar autoconhecimento, você pode não perceber
que a sua autopercepção, aquilo que você construiu a seu próprio respeito, é uma construção. As pessoas acham, não, a minha identidade é alguma coisa. A sua identidade tem sido construída por você desde a mais tenra infância, com a ajuda dos pais, da família, da cultura em que você vive, da localidade em que você nasceu e viveu, da educação, dos educadores, do ensino, da mídia. Tudo isso foi te dando elementos para você fazer uma construção sobre quem você pensa que é, né? Isso é uma coisa que para as pessoas pode ser chocante, falar assim, não, peraí, então eu sou aquilo que eu penso que eu sou, não existe um eu verdadeiro e tal. Até o tal eu verdadeiro, né, que a pessoa fala, a minha essência, meu eu superior, também é uma construção que pode ser útil ou não, tá? Então, para algumas pessoas é maravilhoso, porque ela pensa, puxa, eu estou me identificando com o meu eu superior. Para outras, cria um conflito interno enorme, porque agora eu tenho um eu superior, mas eu tenho agora também um eu inferior. Aí é uma luta interna para ver quem ganha, o bem e o mal dentro de mim. Aí cria um problema enorme. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem uma série de imagens distorcidas de si mesma, né? E essa imagem, eu não queria nem dizer visão, imagem somente, mas é não só a autoimagem, mas também o autoconceito também, sabe? O que eu penso de mim, o que eu acho de mim, o que eu declaro sobre mim. E a sensação física de eu. Tem gente que fala assim, parece que eu não tô dentro do meu próprio corpo, não tô encarnado, sabe? Então a gente cria algo, a gente constrói algo que pode nos fazer bem ou fazer mal. Com certeza. Com certeza. E eu vi um tempo atrás um treinamento com o Lucas Derks, que é um holandês muito interessante. Eu adoro, amo. Aliás, todo mundo devia saber mais dele. Ele é demais. Ele criou um panorama neurosocial, que é muito inovador. E eu vi um atendimento dele, que ele estava ali fazendo na nossa sala de aula e tudo para a moça. E iria mexer na noção de identidade dela, sabe, na autopercepção. Então tem uma hora que ele falou isso, olha, sua identidade é aquilo que você inventou, é uma fantasia que você criou a respeito de si mesmo, com a ajuda dos pais, da família, da sociedade. É uma mentira que você tem contado para si mesmo a respeito de quem você é. O que você acha, já que isso é só uma construção, de a gente inventar algo novo, criar uma mentira que pelo menos seja útil a seu respeito? E naquele momento mexeu com todo mundo, sabe por quê? Eu acho que uma mentira a meu respeito, mas metaforicamente, o que ele estava querendo dizer é que é uma construção. Você não é alguma coisa ou outra, você é aquilo que você percebe sobre você, né? Então você pode mudar a sua autopercepção e ter uma autopercepção mais útil para você viver bem com a pessoa que é a pessoa com quem você vai conviver a vida inteira, com outras pessoas. A gente não sabe se vai estar para sempre junto, mas tem um casamento, que esse casamento não tem como desfazer. É você com você mesmo. É quando você está no banheiro com a porta fechada, não tem ninguém ali, você está com o relacionamento mais importante da sua vida, que é com você. Agora, se você se detesta, puxa, como que a vida vai poder ser feliz, florescer, sabe? Então essa visão distorcida de si mesmo pode ser muito prejudicial. Eu tinha visto uma pergunta antes, eu pretendia responder. Eu vou puxar aqui nos comentários para ver. Aqui ela está falando, a Ana Maria estava falando que ela lembra de um projeto da Dove sobre essa imagem que a gente tem de nós mesmos. Não sei se você lembra. Isso, legal que ela falou. Lembra disso? É uma distorção, né? E olha, uma coisa que a gente acaba juntando com aquela parte de ser manipulado pela sociedade, lembra que eu falei? Algumas coisas da autoimagem de uma pessoa podem ficar negativas por causa de construções sociais, sabe? Estruturas sociais. Hoje em dia, por exemplo, inventaram muita coisa sobre como as pessoas devem ser ou precisam ser, como sempre teve, né? Mas hoje, por exemplo, isso se ampliou um pouco. Por exemplo, mesmo que a gente fosse para 300 anos atrás, você já tinha regras de quem você deveria ser, como deveria ser como ser humano, mas digamos que era na sua aldeia. Agora tem um modelo a ser seguido pelas pessoas na internet e no mundo inteiro, de como é que mulheres devem ser, como homens devem ser. Aí tem uma separação, aí tem uma construção de identidade do que é ser heterossexual, homossexual, transexual, sabe?
E as pessoas não percebem que tudo isso são construções e que, acima de tudo, né, nós temos uma coisa em comum, todos nós, absolutamente, somos seres humanos. Fazemos parte desse todo maior que é a humanidade. E não faz nenhum sentido pensar em prejuízo contra os outros. Porque, por exemplo, foi uma pessoa que sofreu um prejuízo lá na China, que se contagiou com esse vírus, que transmitiu para todos. Então, alguém que sofre em algum lugar, esse sofrimento pode se espalhar para toda a nossa espécie. Nós somos uma grande família e nem sempre lembramos disso. Nossa. A família é um sapiens sapiens. Os cientistas já perceberam que o grande berço da nossa família foi uma família só, lá na África. Fizeram testes de DNA no mundo inteiro, até alguns que acharam que realmente, os chineses falavam, nós somos diferentes, achavam que os aborígenes australianos talvez fossem diferentes, né? Os chineses chegaram na época a pensar que talvez eles eram descendentes do homem de Pequim, não sei se você ouviu falar disso, que é um hominídeo lá, né? Então tem muitas hipóteses sobre existem diferentes espécies. Não, gente, os testes de DNA feitos nos 5 continentes mostraram que todos nós somos oriundos de uma mesma família humana universal. Olha que coisa incrível. Né? Espero que as pessoas assistam isso mais tarde. Obviamente teve gente que teve que ir embora e já chegou na hora, mas espero que as pessoas comecem a pensar o quão importante isso é.